Olá, queridos do quarto ano, tudo bem? Aqui é o professor Guilherme e hoje vamos comentar e falar sobre o capítulo 6 da apostila de vocês, Vida Urbana. Como vai funcionar as nossas aulas e os nossos vídeos? No primeiro momento, vamos conversar e retomar alguns pontos, né, do vídeo passado que falava sobre as características das cidades, né? Vamos começar a falar e conversar um pouco sobre a origem do comércio, né? Quais foram as suas causas, as consequências, os motivos que levaram o ser humano presente em todas as civilizações a comercializar, tá certo? No próximo vídeo, vamos comentar um pouco sobre a expansão do comércio diante das civilizações que estavam surgindo e as suas características, ok? E no terceiro e último vídeo desse capítulo, nós vamos conversar sobre as profissões, as classes sociais presentes numa dada cidade da antiguidade, e escolhi me utilizar dos recursos que as cidades antigas do Egito fornecem para a gente, aqui historiador do presente, no sentido de que foi muito evidente, foi muito clara, né, as divisões e as atribuições das pessoas e suas respectivas classes sociais nesse período. Tudo bem? Então vamos com calma e seguimos. Vamos embora. Queridos, origem do comércio. A gente tem que levar em consideração tudo aquilo que a gente conversou sobre as mudanças comportamentais do ser humano do período paleolítico para o período neolítico. No período neolítico, conforme eu já falei com vocês, o ser humano ele passa a ficar sedentário. Como assim? Ele não está mais com aquela preocupação de se manter sempre em movimento, sempre em caça, né? Mediante uma razão natural, o ser humano ele passa, primitivo, ele passa a ficar num determinado lugar, porque mediante as forças da natureza, mediante as mudanças climáticas, mediante o frio, foi necessário o ser humano ficar num determinado lugar. E nesse lugar ele começa a desenvolver certas ferramentas para poder melhor sobreviver, tudo bem? Como, por exemplo, a instrumentalização. Muitos dos metais que hoje nós conhecemos e suas ligas são fruto dessa condição que levou os seres humanos primitivos a desenvolverem armas, a desenvolverem ferramentas no geral para poder melhor sobreviver e ficarem mais protegidos. Tudo bem? Beleza. Com tudo isso, com essa condição, o que acontece? A população começa a crescer. Diante de um ambiente que não era mais hostil, ficou melhor para o ser humano ter mais relações sociais com outros seres humanos primitivos. É a partir desse momento que se iniciam as famílias. O salto populacional é muito grande a partir do período paleolítico, tudo bem? E, por consequência, o que acontece? Temos um crescimento demográfico muito grande, ou seja, mais pessoas para trabalhar, mais pessoas para caçar, na medida do possível, mais pessoas para domesticar animais, mais pessoas para plantar e mais pessoas para proteger as primeiras aldeias, tá certo? Então, tudo isso foi algumas das consequências que nos levaram a ter o conhecimento do seguinte comportamento, produzia-se bastante, e por consequência, quando se produzia-se muito, existia um excedente, aquilo que não era consumido, Produzia-se, por exemplo, muito, vamos supor, num dado local, um milho, só que nem todo mundo comia milho,
em determinada aldeia. Então, sobrava milho. O que né, os seres humanos primitivos começaram a fazer? Começaram a trocar esse milho por um outro produto de uma outra aldeia, né, que eles achavam interessante. Então, nasce a partir daí o comércio, ou seja, a troca de alimento por um outro alimento, tá certo? Qual o nome disso? De modo bem especificado, escambo. Tudo bem? Então, mediante, né, o excedente de produção, de alimentos, nasce essa necessidade de troca alimentar, né, por um produto em relação ao outro, né? Então, por consequência, né, passa-se a iniciar, né, uma pequena comercialização, né, de determinados alimentos, tá certo? Tudo isso corroborado por quais razões? Melhoria, né, da expectativa de vida, né? Por consequência, mais pessoas sobrevivendo, mais pessoas trabalhando, né? Mais trocas acontecendo, beleza? Professor, muito bonito, muito legal essa teoria, mas eu quero ver na prática. Me diz aí, um povo que de fato fez isso e foi marcado por essas características. Digo para você, querido, com toda segurança. Os fenícios, né, que atualmente em sua localidade encontra-se um país chamado Líbano, foram hábeis comerciantes. Como assim, professor? Mediante uma característica marítima dessa sociedade, ou seja, as principais ações dessa civilização ou sociedade estavam vinculadas ao mar. Os fenícios eram hábeis navegadores. Então, mediante essa característica, os fenícios levavam determinados produtos da sua região para serem trocados e mais, faziam frete. Como assim, professor? Sim, eles, né, se prontificavam a levar determinados produtos de outras sociedades para serem trocados por outros produtos. Faziam um transporte. Claro que esse transporte não era feito de graça. Os fenícios, né, os marinheiros, os comerciantes fenícios recebiam algo em troca. Pagamento, professor, em moeda? Ainda não. Moeda ainda não. Mas com toda certeza, alimentos. Então, queridos, né, mediante essa característica, eu convoco vocês a olharem esse mapa que eu coloquei aí nessa apresentação. Percebam como, né, a partir da linha vermelha, como era diversificada a rota comercial dessa civilização. Ali do leste, praticamente asiático, né? Os fenícios iam percorrendo, singrando o mar Mediterrâneo, levando mercadorias para povos, civilizações do norte da África, né? Tribos ou aldeias, né, ao sul da Península Itálica, como na Sicília, levavam, por exemplo, mercadorias para aldeias na Península Ibérica, ou seja, eles tinham um pleno domínio, né, sobre o meio, né, que era o mar Mediterrâneo, nesse sentido de fomentar, de estimular o comércio, beleza? Tranquilo? Então, queridos, mediante essa condição, a gente pode fechar da seguinte maneira, né? Fazendo uma revisão, mediante, né, por causa das características que nós vimos ao final do período paleolítico, né, o ser humano primitivo passa a ficar em determinado lugar, passa a produzir mais alimentos, essa produção ela oferece um excedente de produtos, né? E esse excedente passa a ser comercializado mediante troca, ok? Entre as civilizações. Qual o nome dessa troca?
escambo. E como exemplo de civilização que de fato vivia para esse comércio, vivia para essa troca, nós podemos dizer que os fenícios, né, são de fato a resposta para esse exemplo, né? Vide o que eles fizeram no mar Mediterrâneo. Muitas das rotas, as principais rotas, digo isso com toda a segurança, do mar Mediterrâneo, nesse período era era determinada, né? Era feita rotas comerciais pelos fenícios. Tudo bem? Então, queridos, né? Terminamos por aqui esse primeiro bloco do capítulo 6. Nos próximos vídeos, nós vamos falar sobre as características, né, as nuances, as especificidades do comércio, como se sustentou, as mudanças que aconteceram, né, no comércio dessas primeiras civilizações. E, por fim, vamos conversar sobre os outros habitantes, das cidades, outros habitantes que dialogavam com essa condição comercial, que estavam presentes direta ou indiretamente nessa condição, né, de praticamente todas as sociedades, todas as civilizações, né, da Europa, norte da África, leste europeu, tá certo? Por que eu digo praticamente todas? Porque algumas não acompanharam, né, essa rapidez, embora tenham alcançado, tá certo? Mas isso não foi ao mesmo tempo. Dá um exemplo, professor. As aldeias, as sociedades ao sul da África, tá certo? O comércio era muito mais forte, muito mais evidente, né? Nesse retrato, nessa fotografia, nessa imagem, melhor dizendo, desse mapa que eu apresento para vocês. Tá? A gente não pode esquecer também, né, que existia a Rota da Seda, uma rota que vinha lá do leste, lá da Ásia, né, percorria ali a Península Arábica para chegar, né, nos mercados europeus. Isso a gente vai falar com calma no próximo vídeo, beleza? Então, até a próxima, gente. Grande abraço. Tchau, tchau.